Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora ao capítulo de número 60 do Kitzur Shulchan Aruch, Din Birkot Tariyah, brachot feitas para certas coisas que a pessoa vê durante a vida, coisas que geram uma certa surpresa e empolgação na pessoa, deve-se fazer uma brachá. A gente vai ver que dependendo do que ele está vendo, tem uma brachá diferente. Então vamos lá, Alachá Aleph, fala o Kitzur Shulchan Aruch, Aroei lanim ma'achal shemotzim perech, alguém que vê árvores frutíferas que começam a aparecer as flores, antes de aparecer as próprias frutas, antes de chegar a época das frutas começarem a nascer, começam primeiro a aparecer certas flores que depois a fruta cresce junto com ela. Então quando a pessoa vê ilanim ma'achal, árvores frutíferas que começam a florir, ele faz a seguinte brachá, mevarech baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser ve'lo klum vara bo briot ele agradece a Kadosh Baruch Hu que criou, que não falta nada no mundo que foi criado por Kadosh Baruch Hu tem várias criaturas e várias frutas e árvores, para que Bnei Adam, para que os seres humanos tenham proveitos. Então o Kitzur Shulchan Aruch traz aqui que se faz essa brachá assim que a pessoa vê que a árvore está florescendo. O costume é de fazer essa brachá justamente em Nissan, pelo menos quem está no hemisfério norte, em Eretz Israel, essa brachá é feita em Nissan. Assim aparece na Gemara, que quando começa Nissan se faz a brachá Birkat Eilanot. Tem quem prefira fazer logo no Rosh Chodesh, a primeira opção, assim que dá para fazer a brachá ele faz quanto antes, mas essa brachá pode ser feita durante o mês inteiro de Nissan. Caso a pessoa não conseguiu fazer em Nissan, ainda dá para fazer em Iyar, com a condição de que não começaram a nascer as frutas. Se começaram a nascer as frutas, já não tem mais somente as flores, já não dá para fazer essa brachá mais. Quem mora no hemisfério sul, como no Brasil, por exemplo, pode fazer essa brachá no mês de Tishrei, que é quando as árvores começam a florescer. Tem certas árvores que também florescem nessa época do ano, mas o normal é que no mês de Tishrei, quando começarem a florescer as árvores, se faz essa brachá. הלכה, בית על הזיקים והוא כוכב ויורה כחץ באורך השמיים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט sobre meteoros. Caso a pessoa veja um meteoro, em que você vê ele passando e você vê a cauda dele seguindo atrás dele, a luz dele seguindo atrás, ou por exemplo um cometa, uma estrela cadente ou algo do tipo, caso a pessoa veja isso no céu, ou caso a pessoa sinta um terremoto, ou ventos muito fortes. Agora ventos muito fortes não é só quando está ventando bastante, são ventos que conseguem derrubar árvores, derrubar casas, como se fossem um furacão, algo do tipo. Vela brakim, ou caso a pessoa ele veja barak, um raio, al kol echad me'elu mevarech baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam ose ma'aseh bereshit. Caso a pessoa veja uma dessas coisas ou sinta uma dessas coisas, no caso de Reidat Adamah, no caso de terremoto, ele faz a brachá de baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam ose ma'aseh bereshit, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo no qual a gente vive com todas as suas atividades sísmicas e outros tipos de atividade. Então, a função dessas brachot, na verdade, é que quando passa pela pessoa, ele passa por uma situação diferente, algo em comum, que ele conecte isso com a Kadosh Baruch Hu, que ele conecte esse pedacinho da vida dele, isso que está acontecendo com ele nesse momento, com Hashem, e não desconecte isso do lado espiritual dele. Então, quando acontece uma coisa dessas, um furacão, um raio, ou algo desse tipo, você conecta isso com a Kadosh Baruch Hu. Ve'nu mevarech al hazikim ki im pam achat balayla אף על פי שראה עוד כוכב אחר רץ ועל כוכב שיש לו זנב, כיוון שברך עליו ונברך עוד אלא כשלא ראו עד לאחר 30 יום. Tem determinados tipos de coisas que somente se faz a brachá caso a pessoa não tenha visto isso durante 30 dias, porque precisa até aqui uma itpalut, a pessoa precisa se empolgar, se emocionar com o que ele está vendo. Então tem coisas que se a pessoa se acostuma a ver isso, ele já viu muitas vezes, não se faz a brachá. Então no caso do cometa, se ele vê um cometa e no dia seguinte ele vê mais uma estrela cadente ou algo do tipo, já que ele está vendo muito continuamente, não se faz a brachá só quando passaram 30 dias. Mas outras coisas, como por exemplo raios e trovões, a pessoa ele tem que fazer a brachá toda vez que tiver uma chuva, digamos assim. Ele vai falar na próxima alachá que se o céu abriu e fechou de novo, se faz de novo a brachá. Quando chegar na próxima alachá, a gente volta para isso.
Velaram, sobre o trovão, Im chamou lachar shevar barak mevarech baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekoho gvurato malei olam. O trovão, ele é diferente do raio, porque ele assusta um pouco mais a pessoa e ele demonstra a força de Akadosh Baruch Hu. Então, caso a pessoa ouça o trovão depois de ter visto o raio, obviamente o raio vem antes, certo? O trovão é só o barulho do ar se expandindo causado pela energia do raio. Então, caso a pessoa ou veja o raio, faça a brachá sobre o raio, e depois ele ouviu o trovão, quando ele já fez a brachá sobre o raio, então nesse caso ele faz a brachá, shekoho gvurato malei olam, que a força de Akadosh Baruch Hu preenche o mundo. Veimra et barak veshama et aram biyachad. Agora, caso ele tenha visto o trovão e ouvido o raio muito próximo um do outro, não deu tempo de fazer brachá, mevarech rak brachá achad oseh maaseh bereshit, ele faz uma brachá para os dois, a brachá de oseh maaseh bereshit, que é uma brachá mais geral sobre a criação de Akadosh Baruch Hu. Então, se ele viu separado, se ele viu primeiro o raio, conseguiu fazer a brachá e depois o trovão, faz uma brachá para cada um. Mas se os dois foram muito próximos um do outro, não deu tempo de fazer a brachá, ele vai fazer uma brachá só para os dois. Vechen im berach al barak oseh maaseh bereshit, ubetoch kedei dibur barak nishma aram, eino tzarech levarech alav ki niftar brachá shel barak. Caso para o barak, caso para o raio, ele tenha feito a brachá de oseh maaseh bereshit, e logo depois, mamacha, dentro de 2-3 segundos, ele ouviu o trovão, então a brachá do trovão também não precisa ser feita, porque já está inclusa na brachá do raio, porque já que foi muito próximo, dentro de 2-3 segundos, a gente sempre considera 2-3 segundos como se fosse parte da mesma coisa. Isso a gente viu no passado com relação a um caso em que a pessoa fez uma brachá e percebeu que ele fez a brachá errada e logo ele consertou. Se ele conserta toch kedei dibur, que é dentro de 2-3 segundos, ainda assim é válida a brachá. Só se faz essa brachá caso a pessoa consiga fazer a brachá mamash próximo do raio, próximo do trovão, logo depois que aconteceu, dentro de 2-3 segundos. Mas se passou mais tempo, já não se faz mais a brachá. Alachá Gimel, kol zman shelo nitpazru avim, enquanto o céu está nublado ainda, enquanto a gente está na mesma chuva, niftar o brachá errada. A brachá que ele fez para o raio ou para o trovão que ele viu, isso serve para toda essa chuva. Nitpazru avim ve'ashamayim nizdakehu, mas caso as nuvens tenham ido embora, o céu abriu e o céu ficou claro, se for de dia ele ficou azul claro, se for de noite dá para ver as estrelas, quer dizer, completamente desnublado, ben barak le barak ou ben ram le ram, entre um raio e outro, entre um trovão e outro, tzarech lachzor levarech. Caso as nuvens volte a ficar nublado e volte a chover, então ele vai fazer a brachá de novo. Agora, se manteve nublado, só que choveu e parou de chover, ainda está nublado, ainda é considerado a mesma chuva. Mas se for uma chuva nova, que o céu abriu e depois fechou de novo, aí faz uma brachá para cada um por si só. Vela brakim shenerim beloram ela mechamat achom einam kebrakim mamash vein mevarchim aleem. Ele traz aqui que às vezes tem raios que não vem de chuvas ou algo do tipo, vem por causa do calor ou alguma coisa assim, alguma coisa parecida, eles não são considerados relâmpagos, não são considerados raios e não se faz brachá para eles. Al-Hadale taroe keshet mevarech Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam zocher abrit ve'neman bebito ve'kaim b'maro asur leistakil arbe bakeshet. Alguém que vê o arco-íris é o sinal que a Kadosh Baruch Hu deu para Noach de que ele não ia destruir o mundo novamente. Então alguém que vê o arco-íris, ele faz uma brachá que diz o seguinte: zocher abrit, que a Kadosh Baruch Hu lembra do pacto que ele fez com Noach, ve'neman bevrito, e ele é fiel, ele cumpre o pacto dele, ve'kaim b'maro, e ele se mantém. A palavra de Kadosh Baruch Hu, ela é contínua, ela é constante, ele não desfaz o que ele falou. Então, quando a pessoa vê o keshet, vê um arco-íris, isso é sinal de que a Kadosh Baruch Hu está lembrando naquele momento do pacto que ele fez com Noach de não destruir o mundo. Então, a gente faz essa brachá específica e não se costuma ficar olhando para o keshet, ficar olhando para o arco-íris. Pode olhar, pode ver para fazer a brachá, mas não se costuma ficar olhando. Só um complemento aqui que é importante com relação às faradim. O costume ashkenazí é realmente fazer as brachot aqui normal, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, com o nome de Hashem de forma normal. Entre os faradim tem duas opiniões. O Ben Ish Chai traz que não se faz o nome de Hashem, então todas essas brachot aqui sobre coisas que a pessoa viu, se fala Baruch
Ose Maaseh Bereshit, sem o Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, se pula para o fim da Brachá, porque a priori assim aparece na Gemara, mas o Rav Ovadia Yosef e muitos poskim trazem que não, que se faz a Brachá normalmente, embora na Gemara não apareça essa parte do meio de Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, é porque a Gemara às vezes é escrita de forma um pouco mais concisa e mais resumida, mas com certeza também para as Faradim, assim escreve o Rav Ovadia, assim aparece no Yalkut Yosef, a pessoa tem que fazer a Brachá completa de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam e etc. de acordo com a Brachá. Bezat Hashem, em breve continuamos. Shabbat Shalom.